Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui presentes e aqueles que nos estão a acompanhar através da internet nas redes sociais. Desde já agradeço a todos a vossa presença e agradeço também a presença aqui do nosso amigo João Gonçalves, que nos traz hoje mais uma palestra sobre o estudo de Kardec, onde hoje é a Revista Espírita do ano 1863. Obrigado, João, por teres aceitado este desafio e vamos todos tentar serenarmos para que possamos levar connosco este conteúdo que o João traz para nós sobre a Revista Espírita, que tanto tem para nós pensarmos, estudarmos, para podermos evoluir. E então, para podermos ouvir o João, vamos tentar serenar um pouquinho e vamos agradecer a Jesus por podermos estar aqui, agradecer ao plano espiritual, aos nossos guias que nos intuíram a virmos até aqui hoje e agradecermos também tudo aquilo que Deus, Criador, nos tem dado e agradecemos a Jesus, nosso guia, nosso mestre, que todos nós possamos segui-lo da melhor forma que cada um consiga. Obrigado a todos e ficamos aqui com o nosso amigo João. Ora, muito boa tarde, queridos amigos. Para o pessoal que nos segue na internet, diríamos boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do fuso horário em que se encontrem e que nos deem o privilégio de nos seguir. Pois hoje vamos continuar a nossa série de palestras que combinamos tratar ao longo deste ano, até que esgotemos os 12 anos que se conhecem em que Kardec participou na elaboração da Revista Espírita. Já fizemos algumas para trás, começamos numa primeira que falávamos da Revista Espírita em geral, como obra da codificação fundamental. É a maior delas, é a mais extensa, que leva mais tempo a ser publicada, são 12 anos seguidos, 136 exemplares mensais. Depois passamos para o primeiro ano da sua publicação, 1858. E para aqueles que estarão recordados, mas aqueles que não se recordaram não tem problema, vão aqui à nossa página do Facebook, quer da nossa associação, quer também do Espiritismo JG, ou em YouTube também, Espiritismo JG. E em 58, o primeiro ano em que a Revista Espírita foi publicada, nós escolhemos tratar da escala espírita. Bem logo, é um tema tratado logo no início do ano e depois vem incluído em várias obras da codificação fundamental. No ano seguinte, se recordarem, em 59, o ano em que é publicada uma das obras de iniciação fundamentais, a primeira, cronologicamente, o que é o Espiritismo, tratamos da intervenção da ciência no Espiritismo, que deu origem depois às duas únicas definições de Espiritismo que Kardec nos deixou, que vem nesse livro mesmo, no preâmbulo do que é o Espiritismo, essa obra de iniciação, vem as duas únicas definições que ele nos deixou, filosofia e ciência, das quais se retiram consequências ético-morais.
Depois passamos ao ano de 60, e recordar-se-ão que no ano de 60 nós tratamos da mudança maior dentro das edições a que sujeitou todas as obras da codificação fundamental, as 11, com exceção de uma. A Viagem Espírita 1862 é a única que não é revista, porque é o relato de uma viagem. Não tem conceitos filosóficos ou científicos que fossem evoluindo. Era um relato de factos que se passaram. Mas todas as outras ele reviu. E o Livro dos Espíritos é campeã das revisões. Nada mais, nada menos do que 16 revisões. Mas a mais profunda aconteceu no ano de 60, entre a primeira e a segunda edição, e nós tratamos aqui dela. Tão profunda quanto termos contrastes. Numa edição dizia-se sim a uma coisa, noutra edição dizia-se não. Enfim, mas estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência, e não é perfeita. Esta obra não é perfeita. É uma obra dos homens, encarnados e desencarnados, em vários estados de adiantamento, pelo que não é perfeita. Mas ninguém de nós conhece nenhuma obra perfeita feita pelos homens. Só Deus. A perfeição é Deus, e essa não... Nós, para entendermos a realidade, teríamos de ser tão perfeitos quanto ele, e é impossível. Portanto, nós vamos trocando de opinião, de verdade, vamos interpretando melhor a realidade. Vamos, como dizia Marcel Proust, um escritor quase contemporâneo de Kardec, vamos olhando as velhas terras com novos olhos. Portanto, e nesse ano de 60, de facto, Kardec tem um novo olhar sobre o Livro dos Espíritos, que passa de 3 partes a 4 partes, de 501 perguntas a 1019 perguntas, e mesmo assim não se cansa de o rever até 1869, 4 dias antes de ele falecer. Ele conhece a edição impressa que vai para as livrarias para venda ao público da 16ª edição do Livro dos Espíritos. Depois disso, isto foi o ano de 60. No ano de 61, se recordarem, nós tratamos do Livro dos Médiuns, porque é nesse ano que aparece o Livro dos Médiuns. E tratamos do Livro dos Médiuns, da sua relação com uma obra anterior que existia e que deixou de ser publicada por substituição do Livro dos Médiuns, que era as Instruções Práticas para Manifestações Espíritas. Portanto, não é uma obra de codificação fundamental, mas é o antecessor, digamos, é o pai do Livro dos Médiuns. Olhamos para o Livro dos Médiuns como um todo, vimos também a sua evolução ao longo do tempo, que é revisto 11 vezes, outra das obras bastante revista por Kardec. Na última palestra que aqui fizemos, há coisa do mês, mais ou menos, nós passamos para o ano de 62. E no ano de 62 escolhemos os 2 eventos em termos de codificação fundamental espírita que ocorreu nesse ano. Um ano muito profícuo, e nesse ano são publicadas 2 obras, das 11, são publicadas 2 obras. No início do ano, uma primeira obra de iniciação, a somar ao que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, e mais para o final do ano, após a maior viagem espírita que Kardec faz, das 7 que se sabe que fez, das quais 6 em França e uma ao estrangeiro, à Bélgica, mas dessas 6, a maior que ele faz em 62, por volta de setembro, outubro de 62, é tão importante essa viagem, que estavam há 5 anos do início do Espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que ele entende fazer desse relato uma obra da codificação fundamental, que é a Viagem Espírita 1862. A tal, que vos disse há pouco, é a única que não é revista. Porquê? Porque é o relato de uma viagem. Ou aconteceu ou não aconteceu. Não tem aqui ideias, não tem deduções filosóficas sobre os factos. No entanto, ele tem muita importância para quem orienta casas espíritas ou para quem participa no movimento espírita, seja nacional ou seja internacional. Por isso mesmo, Kardec a incluiu na codificação fundamental. E então, chegamos ao ano de 63. Neste ano de 63, nós escolhemos este tema, subjugação e possessão, um tema bastante polémico, ainda hoje há polémicas, mas vamos tentar, é nosso objetivo, sanar estas polémicas com o que vamos aqui trazer, com as evidências que vamos aqui trazer. Neste ano não há nenhuma publicação de obras fundamentais da codificação espírita, mas realmente é um ano em que no final do ano, em dezembro, ocorre
num artigo da Revista Espírita, Kardec faz uma espécie de um ato de contrição, que se equivocou. E tinha-se equivocado no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Mas é natural. Quem é que não se equivoca? Quem é que não muda de opinião quando passa mais tempo a estudar um assunto e conhece melhor o assunto? Quem é que não diz para se eu soubesse isso naquele tempo? Assim é, ok? Portanto, vamos olhar para este pormenor. Mas antes, recordar-vos que quem diz que estas obras que aqui estão são da codificação, são a codificação fundamental e não apenas o chamado Pentateuco, que muita gente às vezes evoca, é mesmo o Sr. Kardec, neste livro, neste catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, que é um anexo que ele junta ao último exemplar da revista espírita que prepara em vida, que é o de abril de 1869. A morte colhe de surpresa em 31 de março desse ano, e ele já tinha o número de abril preparado e este anexo para distribuir. Podemos descarregá-lo da internet tranquilamente e nele vão ver que está dividido em 3 partes. E na primeira parte tem este tipo, codificação fundamental. Portanto, Kardec, como excelente pedagogo que era, ele diz-nos claramente como estudar o Espiritismo. E diz-nos, são estas 11 obras, que de facto têm 3 naturezas, uma básica, uma de iniciação e uma especializada. A obra que nós estamos a tratar é uma destas especializadas. A Revista Espírita é isto mesmo, leva os temas na profundidade. Vamos ver o caso 2, inclusivamente, ao esclarecimento de dúvidas e trata N temas diferentes. Portanto, queridos amigos, a codificação fundamental são 11 títulos ou 22 volumes, se considerarmos que esta obra, por si só, publicada ao longo de 12 anos, são 12 volumes. As outras são monovolúmicas, não, 22 volumes. Portanto, não mais essa coisa que às vezes se ouve, que a codificação fundamental é o Pentateuco. É apenas estar a ver a parte versus o todo e nós temos que entender o todo. Se não entendermos o todo, vamos entrar em erros. Vamos ver hoje um, por causa de não olharmos para o todo. Bom, esta obra, como vocês sabem... Well, happy birthday to you. Happy birthday, there you go, to you. Fez 163 aninhos em janeiro. É a segunda má velha. É logo a seguir ao Livro dos Espíritos que ele começa a ser lançado. Vamos então olhar para ela numa perspectiva do porquê, porque Kardec lança esta obra, quais são as suas finalidades desta obra, como é que ela se integra no todo da codificação fundamental e então depois, numa segunda parte da nossa palestra, vamos mergulhar na estrutura e vamos diretos ao ano de 63 e tratar deste tema da subjugação e da possessão. Porquê que Kardec lança esta obra? É uma obra especializada, como vos disse. Kardec, depois de ter lançado o Livro dos Espíritos, começou a haver um manancial de conhecimentos muito grande que ele ia obtendo das reuniões mediúnicas a que assistia, às conversas que tinha com os espíritos, com correspondentes, jornais, etc. E ele precisava de ir registando todos estes dados. E então nada melhor do que, enquanto não havia outras obras que sucedessem na codificação, ele não sabia quantas é que ia escrever, ok? Portanto, mas ele ia coligindo em forma de jornal mensal todos estes seus apontamentos que mais tarde iria aproveitar para lançar outras obras. E ele começa isto muito cedo. Portanto, ele em 57, ele vivia aqui, nesta rua de Paris, que é a Rua dos Mártires 8. Vivia aqui nesta porta, é o número 8. Esta porta dá para um corredor. Este corredor dá para um pátio interno. E Kardec vivia numa casa que dava para esse pátio interno. Não dá aqui para a rua. Kardec vivia lá fechadinho, lá dentro. Portanto, mas vivia nesta rua. E é ele estando nesta rua... que fica aqui, situada aqui onde está este número 6, estão aqui a ver aqui uma planta de Paris, isto é o Rio Sena, aqui é a ilha de Notre-Dame, onde está a catedral, portanto, relativamente central nos tempos de Paris, mas as existências, por muito pequenas que nos pareçam, eram difíceis de cumprir, porque ou era a pé, ou era a cavalo, ou era de diligência, não havia metro, não havia autocarro, portanto, era aqui que Kardec vivia, quando começa a elaborar o Livro dos Espíritos, e tal como vos disse, ele farta-se de andar para... elaborar o Livro dos Espíritos. Ele consulta médiuns que vivem nestas casas, estão a ver? Aqui à volta da casa dele, vivem nestas casas com aquela técnica do controle universal do ensino dos espíritos. Escutavam um médium numa casa e um espírito
depois ia para a outra, etc. E só ficava com as respostas que coincidissem. É uma forma de dar credibilidade científica aos postulados das ciências da observação, das quais o Espiritismo é uma delas. E veio lançar o Livro dos Espíritos aqui embaixo, onde está este círculo verde que diz LE, já ao pé do Rio Sena, num palácio que, aliás, é o Palácio Royal, ou Palais Royal. Ele vem lançá-lo na dita Galeria de Orleans, que é esta que aqui vemos. No tempo de Kardec era diferente. Tinha um telhado, aqui em cima tinha um telhado de vidro. Estas colunas, que agora estão vazias, tinham casas comerciais. Era como se fosse um centro comercial dos nossos dias, ok? Portanto, era o que aqui estava. E aqui, onde estão estes dois senhores aqui mais à direita, consta que estaria aí instalada a livraria Dantu, livraria que produziu a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a primeira de 16, é muito diferente da 16ª. Ora, só tinha 3 partes e 501 pergunta. A 16ª, que é a última a ser editada por Kardec, tem 4 partes e 1019 perguntas, o dobro. Portanto, e tem aquela mudança substancial entre a primeira e a segunda, que foi alvo de uma das palestras anteriores do ano de 60. Uma capa possível, que podemos encontrar talvez até aqui na biblioteca, editado aqui pela Federação Espírita Portuguesa, é esta. Mas estes livros estão todos livres de direitos, têm mais de 50 anos de idade, portanto nós podemos descarregá-los tranquilamente na internet, sem cometer ilegalidade nenhuma, ok? Portanto, mas quem quiser em papel assim tem. Logo no início do ano seguinte, então, 57, primeira obra da codificação fundamental Livro dos Espíritos, natureza básica. Logo em 1 de janeiro do ano seguinte, Kardec começa a publicação da maior obra da codificação fundamental. E é mensal. Ele encarrega-se da produção de todos os exemplares mensais enquanto ele é vivo e inclusivamente do mês mais além da morte dele. Portanto, entre janeiro de 58 e abril de 69, tudo é preparado por ele. São 136 exemplares. É uma obra que depois podem ser agrupados em volumes anuais, dos quais nós temos aqui o exemplo de uma capa de um volume anual de 58 e podemos encontrar volumes assim com 12 números de cada ano. Atenção que o último ano, ou o último volume, o 12º, só os 4 primeiros jornais, até o mês de abril, é que são produzidos por ele. Os seguintes já são produzidos pelos companheiros a quem ele deixou, a Sociedade de Presença dos Espíritas, a Sociedade Anónima da Caixa Central e Geral do Espiritismo, a Livraria Espírita, a sua viúva, nomeadamente à frente disso, Amélie Boudet. Portanto, segunda obra da codificação fundamental, natureza especializada. E é esta obra que nós hoje vamos tratar dela num ano particular. Portanto, antes de ser publicada a Revista do Espírito, estão a ver, não existia outra. Não é por acaso que está logo a seguir ao Livro dos Espíritos. Portanto, ela depois aparece e depois aparecem todas as outras nesta cronologia, mas de diferentes matizes, umas básicas, outras de iniciação, à medida que ele ia conhecendo melhor o Espiritismo, conhecendo as necessidades das pessoas que queriam aprender o Espiritismo, ele assim, ora lançava uma de iniciação, mais uma básica, mais outra de iniciação, mais outra especializada, etc. Por aqui adiante, até por fazer as ditas 11, que aqui vem no catálogo racional. Portanto, se nós agruparmos essas obras por naturezas, as 3 naturezas que ela tem, as de iniciação, as básicas e as especializadas, entre as quais a Revista dos Espíritos, cronologicamente, dentro destes 3 grupos, dá esta sequência. Portanto, olhando para esta sequência, de novo, voltando outra vez atrás, a 58, só existia aquela, ok? Mas olhando para esta sequência diz-nos claramente como devemos estudar o Espiritismo. Então, se Kardec, o codificador, se esmerou em arranjar obras de iniciação, para que foi? Para começar os estudos pelas obras de iniciação. Mas como ele, ainda por cima, incansável como era, não fez só uma, porque foi melhorando ao longo do tempo, foi arranjando melhor maneira de resumir e de levar as pessoas a interessadas pelo Espiritismo ao longo do tempo. Ele fez 3. Então, fez 3, por onde é que a gente deve começar? Pelas 3. Se fosse uma, era fácil, era por essa. Mas assim, sendo 3, bom, parece-nos que o lógico é que seja da mais recente para a mais antiga. Porquê? Então, mas eu sei mais ao final da minha vida do que ao princípio da vida. Eu sei mais de Espiritismo daqui por 10 anos do que sei hoje. Portanto, naturalmente, se eu escrever uma obra daqui por 10 anos, será mais amadurecida sobre estes temas do que a que eu escrevo hoje. Acontece com toda a gente, aconteceu com Kardec. É por isso que ele a reviu às obras todas. Por outro lado, também, quem é que, podendo ler
uma revistinha assim, vai começar por um destes. Portanto, eu prefiro começar por um mais pequeno, não é? Portanto, e assim ocorre com estas 3 obras. Há uma mais simples, que é o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que tem apenas 42 capítulos, esse no instante, 5 minutos, 10 minutos, que é a mais recente e é também a mais simples, e termina na mais extensa, que é o que é o Espiritismo, que tem cerca de 200 páginas. Portanto, colocando essas 3 obras por esta sequência, de acordo com estes 2 critérios, dá isto. Quem queira começar a estudar o Espiritismo, ou quem não tenha começado por aqui, não tem nada a perder, só tem a ganhar mesmo. Começar pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, passar para o Espiritismo na sua expressão mais simples, depois ir para o que é o Espiritismo. E depois daí, Kardec também, como bom pedagogo, ele nos diz como seguir os estudos de Espiritismo. Em 61, quando ele lança o Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, como vocês sabem, tem uma parte introdutória e depois tem 2 partes. Tem uma primeira parte que se chama Noções Preliminares e uma segunda parte de Manifestações Espíritas. Nessas noções preliminares, na primeira parte, se forem ao capítulo 3º, diz assim, do método. E aí, desse método é de estudo do Espiritismo. Portanto, em 61, só existiam 4 obras. A quarta estava acabado de sair, que era o Livro dos Médiuns. O que é que existia? Existia o livro, o que é o Espiritismo. Não existiam estas 2 de iniciação. Só existia uma de iniciação. Existia o Livro dos Espíritos. Existia a Revista Espírita e estava acabado de sair o Livro dos Médiuns. E o que é que ele lá diz? Ele diz assim, queridos amigos, comecei por o que é o Espiritismo. O que é que ele está a dizer? Comecei pelas obras de iniciação. Só havia uma, comecei por aí. Depois dela, então, ia de ler o Livro dos Espíritos. E depois de ler os Espíritos, pegai na Revista Espírita e tematicamente ir orientando os vossos estudos pelas restantes. Claro que estávamos só aqui. Ele não sabia que ia escrever isto tudo, nem aquilo ali, ok? Mas está aqui a tónica. Está aqui a indicação para o estudo. É como se nós olhássemos para a codificação fundamental do Espiritismo como se fosse uma casa. Qualquer um de nós começa a construir uma casa pelos alicerces, não é? O que é que está nos alicerces? As 3 obras de iniciação. Depois, a seguir aos alicerces, o que é que a gente coloca em cima deles? O chão da casa. O chão da casa, o que é? É o Livro dos Espíritos. Depois começamos a construir as colunas. Qual é a coluna mestra? A coluna que sustenta todo o telhado, todo o peso da categoria é esta. É a Revista Espírita. Tal que ele diz que, pegar na Revista Espírita, é o que nós estamos aqui a fazer. Pegar na Revista Espírita, tematicamente, e estudando as outras. Vocês vão-se a perceber que a gente vai tocar em várias obras, ao falarmos só num temazinho, subjugação e possessão. Vamos tocar em várias obras daqui. Portanto, com base nesta, então, depois, podemos estudar tematicamente as outras, as tais ditas do Pentateuco, as outras básicas, as outras 4 com esta forma o dito Pentateuco. Portanto, devemos estudar a seguir, mas são colunazinhas desta casa que assentam até em cada uma das partes do Livro dos Espíritos. E por fim, um telhado, como em qualquer casa. E nesse telhado, 2 obras. A única que não é revista, da codificação fundamental, pelas razões que já vos disse, porque é a descrição de factos, pura e simplesmente, mas muito importante para quem dirige casas espíritas, e os caracteres da revelação espírita, que é bastante importante, tão importante que nós vemos-la incluída quer na revista de espírita, quer aqui no primeiro capítulo da primeira parte da Gênese, e fala-nos das características do espiritismo, quer como filosofia, quer como ciência. Bom, queridos amigos, eu julgo que com esta ideia está localizada a importância da Revista Espírita, está localizada a forma como ela se integra com todas as outras. Portanto, estaríamos agora em condições, então, de partir para o nosso trabalho de hoje. E o nosso trabalho de hoje, nós, para abordarmos estes assuntos, nós dividimos isto em 3 partes, estas nossas palestras. Estes primeiros anos é quando a Revista Espírita é produzida na casa de Kardec, e esta segunda parte, estes conjunto de anos, é quando é produzida na passagem de Santana, e Kardec morre aqui neste período, e depois o resto do ano de 69, as tais 8 exemplares não são preparados por ele. Então nós estamos aqui nesta parte amarela, neste bloco aqui, e deste conjunto de anos já tratamos do Livro dos Médiuns. A última que tratamos foi esta, e vamos hoje mergulhar então no ano de 63. E quando chegamos ao ano de 63, vemos aqui um artigo que diz
um caso de possessão, senhorita Julie, no mês de dezembro de 63. Até esta altura, Kardec tinha escovado, digamos assim, esta ideia que a possessão não existia, só existia a subjugação. E vamos ver exatamente uma característica científica desta obra e do espiritismo em particular, que não tem verdades absolutas. Quando se chega a uma melhor, troca-se. E Kardec era uma pessoa bastante humilde, bastante séria, para que quando reconhecia que as coisas havia uma melhor ideia, ele substituía. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar esta asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova, apresentando o fenómeno em toda a sua simplicidade. Aqui a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria demasiado longa. Mas é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Já o mesmo não ocorre quando se trata de um espírito maléfico e mal intencionado. Isto é o que está escrito e vocês podem consultar esta obra. Portanto, ele diz claramente, nós estamos equivocados, temos que rever este conceito. Temos andado a dizer que a possessão não existe, que é uma forma de subjugação. E é verdade, vocês vão ao livro dos espíritos, mesmo a 16ª edição, ele não teve tempo para rever tudo, todos os detalhes. Mesmo na 16ª, não reviu isso. Vão ao livro dos médiuns, mesmo na 11ª, na que está atual vigente, ele não reviu isso. Mas ele aqui desperta e vem adiantar a última palavra sobre isto na Gênese, como veremos. Dissemos que não havia possessos Olhem para isto, isto é uma possessão. mas subjugados. Deveríamos sair cantando Queremos hino de reconsiderar alegria. esta asserção, posta À de vida maneira um em tanto silêncio. absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que Para o que prova, nunca mais apresentando o fenómeno em toda a sua Haja simplicidade. escuridão Aqui a na possessão terra. é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria demasiado longa. Mas é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Acabaram de assistir, alguns que estão nesta sala provavelmente assistiram em direto a esta possessão. Ocorreu em Lisboa, no ano de 2016, o 8º Congresso Espírita Mundial. Estão a ver? Isto é uma possessão. Quem toma posse por empréstimo do corpo de Divaldo Franco é o espírito Bezerra de Menezes, e vejam como ele se modifica totalmente, modifica a voz e tudo. Isto não é uma subjugação. Que eu saiba, Bezerra de Menezes é um espírito elevado. Provavelmente um bom espírito, não é? Portanto, e o que é isto? Não é uma subjugação. E é isto que Kardec vai também concluir. Mas aqui temos um exemplo, para quem nunca tinha visto nenhuma ou não sabia do que estávamos falando. Portanto, aqui está um exemplo de possessão. É disto que estamos a falar. Dissemos que não havia possessos no sentido pode um espírito tomar temporariamente O que é que ele dizia invólucro corporal de uma antes pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Acabamos de ouvir o que vem desde o princípio. Primeira edição, na primeira edição do Livro dos Espíritos, era a pergunta 198. Na segunda e seguintes, na atual, é a 473. E o que ela diz é que não, isso não há nada cá a possessão, isto não há cá a tomada do corpo por um outro, mas também não é disso que estamos a falar de um empréstimo do corpo. Portanto, e ele mantém isto, ele não altera o Livro dos Espíritos. Mas claro, se nós ficarmos só pelo Livro dos Espíritos, azar dos cabrais. Não vamos ao todo e vamos ver que ele muda de opinião. No Livro dos Médiuns, em 61, ele vem explicar isto ainda mais refinadamente. Reparem. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas.
nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Isto é o que encontramos ainda na atual 11ª edição do Livro dos Médiuns. Kardec não... Era muito trabalho, ele não conseguiu estar a rever tudo. Pensem na trabalheira dele. 11 obras fundamentais, uma delas com 22 volumes, em 12 anos, e mais uma revisão, 2 revisões, 11, 16 revisões, de 11. Imaginem-se. Estamos a falar de um homem, hein? Estamos a falar de um homem. Portanto, mas ele deixou obra feita. E lá está, a lógica manda que nós vamos ver tudo. E vamos ao mais... Se temos dúvidas, começamos de trás para a frente. Do mais recente, que são ideias mais amadurecidas, para trás. Este é um caso disso. Portanto, ele, em 61, e alinhado com o que já tinha dito no Livro dos Médiuns, ele diz que estas coisas da obsessão aos médiuns, e vem no capítulo 23, na pergunta 237, nós podemos, no grande grupo da obsessão, que é uma patologia que todos os médiuns sofrem de uma forma ou de outra, que o ótimo é que fiquem só por aqui, portanto, simples, mas mais grave poderá ser a fascinação e muito mais grave será a subjugação. E o que é que ele diz da possessão nessa altura? A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por 2 motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. É isto que Kardec nos diz no Livro dos Médiuns, e continua escrito, não reviu isto. Pergunta no 240 e 241, do mesmo capítulo 23, portanto 237 e 241. Portanto, ele diz, não, isto a possessão é igual à subjugação. Portanto, e era a ideia vigente, desde 57 até 63, passando por 61, ok? Até que aparece aquele artigo que nós acabamos de ver, não é? Este caso da senhorita Julie, numa das obras fundamentais, na mais volumosa, naquela que ele utilizava todos os dias, onde ele punha as ideias todas, até as contraditórias, como é o caso. Portanto, até 63, para ele, eram iguais. Mas a partir de 63, ele reconhece que, por observação deste caso, em que ele verifica que a médium estava possuída por um espírito que não era um mau espírito, um espírito até, assim, normal, portanto, e que tinha um poder de controle parecido àquele de Divaldo Franco sobre... E que ele diz, isto há aqui uma diferença. É porque nós temos andado a utilizar a subjugação só, mas há aqui um conceito novo, há aqui uma realidade, há aqui um detalhe da realidade que urge redefinir. Portanto, e ele vem redefinir isso numa obra de igual importância de qualquer outra, na Gênese. Portanto, a partir de 68, este conceito passa a ser vertido da forma como vamos ver aqui na Gênese. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto, para ouvi-lo. Portanto, capítulo 14, item 48 da Gênese, última obra da codificação fundamental,
Por acaso não é a última é os Carteiros da Revelação Espírita, que tem uma edição posterior a esta. Mas pronto, é a penúltima. Portanto, é em 68, tem uma revisão depois em 60, tem a quinta revisão é de 69, mas ele lá vem exatamente clarificar isto. Vem mudar de opinião e vem considerar que há lugar a um fenómeno, à caracterização de um fenómeno que é diferente. E então, a partir daqui, o Espiritismo reconhece que a subjugação implica a posse, a tomada de posse do corpo do médium por empréstimo, sempre por empréstimo. Não posso sair daqui e entra cá outro. Estou ligado, estou ao lado, como ele diz, estou ao lado. Mas isso é sempre assim, é em qualquer situação. Aí, na subjugação, é sempre um espírito inferior ao médium. Um espírito que o subjuga. Alguém utiliza o termo subjugar quando fala de alguém nosso amigo? Não. A gente fala, está-me a tentar influenciar, está-me a tentar ajudar. Não se utiliza esse termo para alguém amigo ou superior a nós, um orientador que é nosso amigo, os nossos pais, etc. Não se utiliza. Então, por que é que nós devemos de não entender isto com tranquilidade? Portanto, subjugação fica reservada à atuação de um espírito inferior ao médium com más intenções, enquanto que a possessão pode ser feita por dois. Pode ser feita na mesma por um espírito mal intencionado, inferior ao médium, mas também pode ser feita por um espírito semelhante ao médium ou de nível superior, como nós vimos acontecer com Divaldo Franco. Portanto, e aqui vemos claramente a natureza desta doutrina, uma natureza filosófica, que melhora as interpretações que tem dos fenómenos, as justificações que tem dos fenómenos à medida que vai evoluindo a inteligência humana, e científica, porque também ao comprovar, e ele comprova, ele não se pôs só a imaginar, não, mas deve haver aí um fenómeno, não, ele comprovou, no caso da senhorita Júlia, e depois foi repetindo, na revista Espírita encontram-se outros casos, os processos de Morzine, por exemplo, é só irem ler esses artigos e veem exatamente o que é que ele quis aqui dizer e que termina assim. Queridos amigos, era isto que nós tínhamos para a palestra de hoje. Agora estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer ou alguma coisa que não tenha ficado bem esclarecida. Temos aqui algumas perguntas e alguns comentários no pessoal da internet, mas começava aqui pelas pessoas que estão aqui presentes. Alguma questão que me queiram pôr, algum comentário sobre isto ou sobre outra coisa relacionada com isto? Não? Bom, então, enquanto pensam, vamos aqui ver uma pergunta que aqui está na internet. Temos aqui a nossa amiga Ana Cristina Lima, que diz assim: se o Livro dos Espíritos e dos Médiuns tiveram novas edições depois de 63 com algumas alterações, qual seria a razão de Kardec não ter feito a mudança nestas obras sobre esse assunto? Muito obrigado, Ana Cristina. Nós, algo de leve, tocamos numa possível razão, mas quem saberá é mesmo Kardec. Talvez evocando e perguntando-lhe porque é que ele não fez. Mas nós julgamos que deve-se passou-se o mesmo que se passa com qualquer um de nós, qualquer um de nós sujeito a um tarião de trabalho como Kardec se meteu, provavelmente iria deixar coisas que dedicava-se a outras mais importantes, até porque ele sabia que a codificação fundamental, e não é por acaso que ele diz, no final da vida dele, ele lançou este catálogo. Para quem ele lança isto? Para se divertir? Não. Não. É para dizer, amigos, vocês, atenção que é isto tudo. Leiam tudo. Era uma forma de dizer. Não fiquem só numa, porque, olha, há variações, há mudanças de opinião, há outras coisas. Vejam tudo. Portanto, eu julgo, Ana Cristina, mas só eu julgo. Pondo-me no lugar de Kardec, a razão fundamental porque eu não o teria feito, provavelmente, porque eu não tenho a capacidade de Kardec, nem de sombras, era porque simplesmente não dá tempo para tudo. São 12 anos da vida de uma pessoa em que ele lança
São 32 obras. Nós aqui só estamos a olhar para 11 títulos. Mas ele, na verdade, há 32 obras. Entre brochuras, obras são substituídas. Por exemplo, as instruções práticas das manifestações de espíritos substituídas pelo livro dos médiuns. Portanto, a atender correspondência, a organizar reuniões mediúnicas, é presidente da Sociedade de Presenças dos Espíritas, que era um centro espírita, a rever as obras N vezes. Basta ver que rever uma obra, fazer uma edição de uma... É outra vez escrever um livro. Os escritores de hoje provavelmente escrevem um livro... Aqueles que vivem disso, escrevem quê? Um livro ao ano? 2 livros? Um livro em cada 2 anos? Porque... Custa. E naquele tempo muito mais. Hoje em dia nós escrevemos um livro no computador, fazemos um ficheiro, vai para a gráfica, no instante começa a sair os livros. E naquele tempo não era assim. Naquele tempo eram os clichês, eram umas prensas e tal. Portanto, acho eu, e não devo estar muito enganado, imaginando os tempos pouco tecnológicos de Kardec, imaginando todo o trabalho que ele estava a produzir, realmente acho que é justificação suficiente ele não ter andado para trás a rever em todos os pontos. Mas não é o único. Se quiser, veja o conceito de alma e espírito, que ele vem clarificar claramente esse conceito nas obras de iniciação, que são posteriores ao Livro dos Espíritos. Mas no Livro dos Espíritos nunca o revê. Vá à pergunta 135 e vai ver que vai lá ficar confusa. Vai-se pensar que a alma e espírito é a mesma coisa. E não é. Mas, nas obras de iniciação, ele vem clarificar. E começa logo na de 59. Portanto, outra razão para nós atendermos ao todo e não deixarmos de, ao olhar para o todo, ter uma linha condutora. Começar nas obras de iniciação, que é o abecedário, depois passar para o Livro dos Espíritos, depois a Revista Espírita e orientar tematicamente esses assuntos. Estão a ver como se estuda a Revista Espírita? Pegamos num tema e tocamos numa série de obras. É isto o que Kardec nos sugere no Livro dos Médiuns, no capítulo do método. Ok? Ana Cristina, espero que tenha ajudado a responder esta pergunta. Também temos aqui uma outra pergunta, talvez seja a mesma pessoa, talvez, porque é Ana Cristina Silveira Lima, mas agora no Facebook, que nos diz: se o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns tiveram novas edições... é a mesma coisa. Perdão, escreveu nos 2 lugares, já entendi. Porque é que não se faz a mudança? Muito bem. E ela agora responde: Ana Cristina, agradeço, minha pergunta já foi respondida. Ok, muito obrigado. Temos aqui uma excelente explanação, agradecemos tantos esclarecimentos. E não temos aqui mais nenhum comentário, nenhuma pergunta na internet. Alguém? Força, Joaquim. Bom, a possessão implica 2 entidades. Aquele que querem interagir com o outro, que é o possuído, ou que vai tentar dominar ou tentar interferir na maneira de ser, no comportamento da pessoa. Pronto, isso à luz da doutrina espírita, pronto, aconteceu. Porque a Igreja trata a possessão de outra maneira, a Igreja Católica, e faz, portanto, o exorcismo dessas coisas desse género. O que é que, por exemplo, no Espiritismo, quais são as ferramentas para tirar a influência do espírito mau ou do espírito qualquer, pronto, que está a interferir com a pessoa que está a ser possuída? Excelente pergunta. Vou refraseá-la para o pessoal da internet, porque está ao longe e talvez não se tenha ouvido. A pergunta tem a ver com a possessão e tem a ver com a forma como ela é vista pela Igreja Cristã Católica, em que é tomada no sentido que é hoje tomada a subjugação no Espiritismo, após 63, que é mesmo mau, é um espírito mau, os processos e tal. Portanto, o Espiritismo, já vimos, não vê assim. O Espiritismo reconhece que a possessão, senão ficava sem explicar este caso do Fidevaldo Franco, por exemplo, como o caso da senhorita Júlia e outros tantos. Portanto, o Espiritismo pega na mesma palavra, que já tende a ser polissémica, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem, como a religião, enfim. Mas, enfim, estamos limitados à linguagem, portanto, nós temos que esclarecer.
E a doutrina espírita esclarece. Uma coisa é a subjugação e outra coisa é a possessão. Tanto quanto julgo saber, a Igreja Católica Romana, para ele a possessão era a subjugação do espiritismo. A parte da segunda pergunta, a segunda parte da pergunta, o que fazer, que técnicas estão à disposição da Igreja e estão à disposição do espiritismo? Da Igreja, embora não tenha enunciado nenhuma, mais ou menos como todos temos algum conhecimento da Igreja Cristã Católica, são os ditos exorcismos, não é? Os ditos exorcismos em que o pouco que eu conheço disso é uma materialização do que é meramente espiritual. Isto é, alguém da Igreja Católica com um curso, até há cursos de exorcismo no Vaticano, que aprende como lidar com isso, da forma como a Igreja ensina. Depois, na prática, o pouco que assisti são tentar impressionar a entidade que está a exercer uma subjugação num médium, mas a Igreja não chama médium, chama possuído, impressioná-lo com artefactos típicos das religiões, por exemplo, leva uma estola, leva uma cruz, berra, como se o espírito tivesse receio da cruz, enfim, portanto, não sei explicar mais detalhes porque não é a minha área. Não. Assisti, vi, converso com pessoas que o fazem, mas as opiniões são um pouco distintas. O que é que o Espiritismo explica? O Espiritismo explica que nestas questões espirituais a chave é o pensamento. De tal forma que para eu afastar um espírito que queira obsidiar um encarnado ou um próprio médium, o que se tem que fazer é, conversando com o espírito, fazendo ver-lhe que o que ele está a fazer não é correto, que de certeza não gostaria que lhe fizessem a ele, que não vai tirar benefícios porque ele está a semear e vai colher. Isto em conversa com o interlocutor, tal como nós somos capazes de ter uma conversa com um encarnado que ande permanentemente, um vizinho que ande permanentemente a assediar outro. Se é nosso amigo, a gente vai lhe dizer, não, deixa lá isso, esquece isso, vai para diante, deixa de obsidiar o outro. Não conheço melhor, ok? Não conheço melhor. Conversa com a pessoa, com o alvo que sente essa presença. Pois, o trabalho maior é dele. E o trabalho maior dele é, de novo, a chave é a mesma, é o pensamento. Como é que nós agimos entre nós? Nós agimos pela lei das afinidades. Nós aproximamos-nos de quem é afim nosso, às vezes dizemos é simpática, é uma pessoa simpática, é uma pessoa afim, e afastamos-nos daqueles que não se afinizam connosco. O que o possuído tem que fazer é exatamente afastar-se dessa presença. E ele tem esse poder, tal como nós temos o poder de nos apartar de alguém que não nos sentimos agradáveis na companhia dele. Os espíritos apartam-se pelo pensamento, porque nós atraímos-nos pela coincidência de pensamentos. Portanto, o alvo tem que fazer esse trabalho. Uma das formas simples de se utilizar, digamos, chamar técnica que não há técnica, mas é a prece. A prece é uma forma simples, rápida, de nós elevarmos o padrão vibratório. De certeza que quem nos está a pretender fazer mal, quem nos está a tentar obsidiar, até subjugar ou possuir, mas no sentido mau, de certeza que não é...
o ato dele não merece sancionamento, não merece aprovação, nem do nosso mentor espiritual, nem dos espíritos auxiliares, nosso mentor espiritual e nossos amigos, que sejam superiores. Pelo que nós, ao orarmos, louvando, agradecendo e pedindo, automaticamente viramos o nosso padrão vibratório. Quem se afiniza connosco são pessoas que também creem no poder da oração, que estão interessados em nos ajudar e funciona como uma repulsão magnética aos outros, ao aquele que está momentaneamente a condicionar o dito possuído ou subjugado. Portanto, são estas, digamos que, técnicas, entre aspas, prece, conversa, maior trabalho é do próprio, pelo pensamento. Diferença entre o que a religião cristã católica diz e o que o Espiritismo diz. Para a religião católica, a possessão é equivalente ele não vê a possessão como feita por um espírito superior. Enquanto o Espiritismo reconhece que há essa diferença desde 63 para cá. Não sei se ajudei, Joaquim. Eu ia dizer, o Divaldo ali foi possuído, então, pelo Bezerra de Menezes. Essa possessão era bem intencionada, portanto, porque tinha uma afinição de ideias, de pensar, não é? Mas o Divaldo distraiu-se para ser possuído, ou foi Bezerra de Menezes que quis clarificar alguma coisa que ele estava a dizer? Excelente pergunta. A pergunta é se aquela possessão que nós assistimos efetuada pelo espírito Bezerra de Menezes sobre o Divaldo Franco, se teria sido uma distração e, portanto, um ataque intempestivo do espírito de Bezerra de Menezes ao espírito encarnado de Divaldo Franco, ou se foi algo conversado, acordado. Uma coisa, filosoficamente, eu julgo que temos que, talvez, se calhar concordamos, que é um bom espírito, um espírito bem intencionado não faz nada contra o outro, nem que seja o maior seu amigo. Portanto, para que se considere aquele caso uma possessão por um espírito superior ou do mesmo nível de Divaldo, então ele seria inferior se o tivesse tomado à força. O que falta demonstrar se é possível um espírito tomar à força outro qualquer. Não há casos disso. É um histórico de contaminação que a pessoa vai se deixando ser influenciada e cada vez vai começando a ficar mais dependente e às tantas está à mercê. Mas na raiz o que é que aconteceu? A pessoa deixou, a pessoa abriu a porta. Portanto, de novo, qual é que são as soluções para sair daí? É sempre o nosso pensamento, a nossa vontade. Nós é que somos responsáveis por nós próprios. Nós podemos parar uma ação qualquer de um espírito com o nosso potencial. Deus não criou aqui espíritos para comandar e outros para ser comandados, para serem ditadores e outros. Não criou. Agora, deixa-os aprender, deixa-os defender-se. Portanto, resumindo, nesta questão concreta, não foi de certeza intempestivo, nem improvisado. Pode, às vezes, dar uma percepção de inconsciência a quem observa. Por exemplo, quando vemos sonâmbulos, a nós parece, há uma alteração do estado de consciência. A pessoa está sonâmbula, mas ela está ali outra. Mas sonâmbulo mediúnico, estamos falando de sonambulismo mediúnico.
está ali outro, mas e ele está a conversar com outro espírito, e outro espírito está-lhe a dizer coisas. Portanto, ali parece haver uma espécie... O corpo está adormecido, mas há ali uma conversa a jogar. Portanto, mas ao espírito, uma coisa é o corpo, uma coisa é o cérebro, que é parte só apenas do corpo, e é um interface do pensamento, é um interface da alma, do espírito. Quem pensa é a alma, não é o cérebro. Portanto, e dá a sensação a nós que observamos que pode haver maior ou menor inconsciência, porque medimos o grau de consciência pelos sinais vitais. Mas o espírito está vivo. E quando está num caixão, não tem sinais vitais, mas está vivo. Não é? O corpo está num caixão. Portanto, por estas razões filosóficas, não pode ter sido. Não pode ter sido. Se o fosse, então teríamos que considerar que era uma possessão mal intencionada. Mas, de qualquer das maneiras, mesmo sendo uma possessão, é porque então o possuído o permitiu em algum momento. Até podia ser uma questão de exemplo, de dar a conhecer aos presentes o efeito de uma possessão boa, talvez, por ele ser um espírito bom, sem o possuir. Ser voluntário da parte do Divaldo. Certo. Portanto, a questão agora, para os amigos da internet, portanto, é na sequência que, bom, poderia haver uma intenção da espiritualidade que agiu no corpo de Divaldo de fazer um ponto de ensino, algo que houvesse ali para ensinar. De novo, eu não pego no meu filho para dar exemplo a ninguém, fazer-lhe algo que ele não quer. Não pego. Nem pego num amigo, nem não pego. Não pego e acho que até sou muito baixinho, sou um ser muito baixinho. Não creio que uma pessoa bem intencionada pegue num seu amigo, para fazer isso. Se tem que demonstrar algo, o que faz, com acordo dele, e provavelmente foi o que aqui aconteceu. Portanto, é permitido que foi público, inclusivamente. Portanto, de certeza que houve uma permissão, como nós, quando às vezes estamos no sonho também, portanto, podemos estar ao lado e o corpo está ali quieto, mas continuamos ali ligados. Portanto, para mim, não pode, isso não faz sentido que alguém intempestivamente tome de assalto o corpo do outro. Isso pode ser evidente, mas se nós formos remontar às causas, foi sempre permitido. Bem ou mal, não faz. Mas também ainda há uma outra razão filosófica que impede essa situação, que é a mesma razão porque não ocorrem milagres. Isto é, muita gente tem a ideia de Deus, caracterizam Deus como o ser que pode fazer milagres. Pois eu dir-vos-ei que se Deus fizesse um único milagre que fosse, estaria a dar um tiro no pé, porque estaria a pôr em causa a sua perfeição. Então Deus não é perfeito, não fez uma obra perfeita. Então, se ele tem que fazer um milagre, o milagre é uma derrogação da lei dele, da lei natural. Ah, é? Então eu estava a admitir que ele não fez uma obra perfeita. Então tinha que corrigir, como nós em casa, rebentou-se aqui um cano, uma coisa elétrica. Não. Portanto, Deus, acho eu, filosoficamente, não faz milagre. Não é que não os possa, se ele criou tudo, pode. Mas se ele fizesse isso, estaria automaticamente a admitir que a sua obra tinha uma falha. E era preciso, num determinado momento, corrigi-la. Outra coisa, o que nós chamamos de milagres, o Espiritismo esclarece isso tudo muito bem também nesta obra da Gênesis, onde vem esta explicação final da subjugação e da possessão. Na segunda parte fala dos milagres. E fala a interpretação dos milagres de Cristo, os fluidos, enfim, e explica como é que nós, aquilo que se chama milagres, que é a derrogação das leis, que não pode existir. Não pode existir. O que acontece é que nós não conhecemos a lei de Deus.
nós vamos aproximando dela. Nós estamos condenados a, com o nosso raciocínio, ir interpretando cada vez melhor a lei de Deus. Está aqui um exemplo. Está aqui um exemplo, acabamos de ver hoje. Portanto, e quando nós não sabemos, então dizemos que é milagres. Na antiguidade, os homens que viviam nas cavernas tinham vários deuses, não era? Era o deus da chuva, o deus do fogo. Porquê? Porque cada fenómeno meteorológico que acontecia, eles não sabiam explicar aquilo. Aquilo é um milagre, é uma divindade. Mas hoje a gente sabe explicar. Portanto, Jesus Cristo, os atos que impressionaram, que fez, não são derrogações da lei natural. Ele é que tem conhecimentos que nós não tínhamos. Hoje vamos conhecendo alguma coisa, por exemplo, os passos magnéticos, os passos mistos, enfim. Portanto, vamos conhecendo toda uma física, se podemos chamar assim, entre aspas, que nós não conhecíamos. Portanto, e hoje vão-se explicando mais. Daí que, portanto, esta história é um pouco como se houvesse uma derrogação da lei de Deus no caso da possessão, então lá estaríamos outra vez, então Deus fez mal aqui a coisa. Tem que se agora corrigir aqui de alguma maneira. Portanto, é uma lei muito correta, é uma lei da afinidade. As leis da mediunidade estão elas todas explicadas nas características mediúnicas que se conheciam há 200 anos no livro dos médiuns, mas claro que com estas salvaguardas que a gente depois vai ver. Obrigado, Amélia. Excelente. O nosso tempo está andando. Vamos só atender uma última pergunta aqui da internet antes de terminarmos. Portanto, temos aqui de novo uma pergunta da nossa amiga Ana Cristina, que diz assim: todos os médiuns falantes estão sob a influência de possessão ou não? Não. Não estão, Ana Cristina. Podem estar, normalmente não estão. Ana, veja, resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, está dividido em 4 partes. Veja o capítulo dos médiuns. Para começar, para entender o que é que se chama um médium falante, dá-se o nome de médium falante à forma dominante como expressa a sua mediunidade. É aquele que fala. Mas há o médium consciente. Então, mal feito fora, que fosse uma patologia, que a mediunidade fosse uma patologia num centro espírita, nas reuniões mediúnicas, e Kardec serviu-se de médiuns conscientes, com a mediunidade educada. Portanto, não tinham que estar sobre uma possessão. Estariam sobre uma forma de controlo, semicontrolo da outra inteligência, do espírito, utilizando parte, estamos a falar de médium falante, estamos a considerar uma parte do corpo todo. Ok? Por exemplo, aquela possessão que vimos de Divaldo Franco, realmente, nós não vemos só ele a falar. Às vezes vemos ele só a falar. Às vezes vemos só a escrever. Mas ali viu-se mais. Até se viu o corpo dele todo. Há um plus, não é? Há aqui um plus, um grau de possessão maior. Portanto, à sua pergunta, todos os médiuns falantes estão sob a influência da possessão? Não. Alguns poderão estar. Se estiverem um grau de possessão, o que aconteceu, neste caso da senhorita Júlia, recomendo depois de ler o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, no capítulo dos médiuns, então salte para este artigo de dezembro de 1863 da Revista Espírita, o caso da senhorita Júlia, e veja exatamente como era a descrição, o que é que impressiona Kardec a considerar o que é uma possessão, e vai ver que há conversa, há um médium falante, e há mais coisas. Mas é um estímulo para poder ler este artigo. Obrigado. Bom, queridos amigos, o tempo vai andando e está na altura de nós irmos terminando a nossa palestra. Eu queria, desde já, agradecer a todos os companheiros que aqui estiveram, as suas perguntas, os seus comentários. Também ao pessoal da internet que fez o favor de aqui estar, comentar e nos seguir. Nós vamos ficar de encontros marcados para a próxima semana, por esta hora, aqui na nossa Casa Espírita sempre temos uma palestra
às 4 da tarde de cada sábado, 4 da tarde, hora portuguesa, ok? E todos estão convidados para isso. E para terminarmos os nossos trabalhos, vamos de novo terminá-lo da forma como começamos, e que é também uma ferramenta para nos furtarmos a más influências da espiritualidade que nos queira obsidiar, fascinar, até subjugar e eventualmente possuir no sentido mau, que é como a prece. Mas para isso ia desafiar a nossa querida amiga Ana para nos dar o privilégio de nos fazer uma prece. Vou deixar-vos com ela por um bocadinho. Então, boa tarde a todos mais uma vez e obrigada por termos estado todos aqui a ouvir mais estes esclarecimentos que o João Gonçalves, a cada vinda à nossa ceia, nos traz, e sempre com uma mais-valia, porque realmente são estes exemplos de como estudar a doutrina espírita que faz com que também nós consigamos compreender melhor todo este conhecimento e esta revelação que Kardec nos trouxe. E como o João realmente disse, e é isso por aqui que aqui estou, vamos tentar serenar um pouco e de alguma forma ir ao encontro do que o João disse, e para aqueles que se sentirem mais à vontade, mais confortáveis, se quiserem cerrar os olhos, ouvir a música, deixar-nos embalar pela música e sentir a presença de todos aqueles que de alguma forma nos acompanharam e que sempre estão connosco e que nos auxiliam e protegem nesta caminhada em que estamos todos juntos. Por isso, agradecemos à espiritualidade bondosa, que nos acolhe, que nos auxilia, que nos protege e que nos ampara a cada instante. Agradecemos ao Pai Criador toda a sua obra e pelo qual nós também fazemos parte. Por isso estamos tão gratos por compreendermos esta dádiva que é a vida. E agradecemos também a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aquele farol que nos ilumina na noite escura e que nós consigamos, de alguma forma, seguir o seu exemplo. Seria já, sem dúvida alguma, o nosso caminho, um caminho de luz e de esperança em qual todos nós estamos emanados e estamos conscientes que é esse o caminho. E por fim, agradecer a possibilidade de estarmos aqui, a possibilidade de compreendermos o quanto ainda necessitamos da nossa reforma íntima e pedir a ajuda para aqueles que neste momento sofrem, independentemente do seu sofrimento, mas principalmente para aqueles que neste momento veem todos os seus bens, todos os seus pertences, de um momento para o outro ficarem sem nada. Pedimos ajuda para aqueles que perdem os familiares e sentem tanta dor pela perda física, mas também a compreensão de que eles estão no nosso coração. Pedir o amparo para aqueles que eventualmente se possam sentir subjugados, que também para eles, dos dois lados da vida, eles possam encontrar o caminho e o auxílio, a caridade e a humildade que todos nós devemos ter por aqueles que, infelizmente, desconhecendo as leis que nos regem, têm comportamentos menos bons. Por isso, a todos estamos gratos e pedimos que sejamos sempre dignos do amparo e da ajuda e do auxílio daqueles que nos querem bem e que de alguma forma velam por nós. Por isso, a todos os dois lados da vida, o nosso muito obrigada. E mais uma vez, João, agradecemos todo o teu conhecimento, toda esta partilha que nos trazes a cada sábado, porque é uma mais-valia para aqueles que querem entender um pouco melhor a doutrina espírita. A todos, o nosso muito obrigada.